Boa noite, estou aqui com um poeta, editor, tradutor, meu amigo querido Alex Simões. E Alex, eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com a literatura, como começou seu percurso com a literatura, né? Enfim, como você se tornou poeta, adentrou esse universo, que eu acho que é uma forma da gente conhecer um pouquinho você e pessoas que às vezes estão interessadas em chegar mais próximo desse universo, às vezes parece um universo tão distante, principalmente aqui nessa região de Eunápolis. Eu acho que às vezes o depoimento do poeta ajuda, né? Pode dar esse toque para as pessoas. Minha relação com a literatura é uma relação de longa data, vem da infância, vem no momento que eu desisto, eu queria ser astrônomo, eu resolvo em algum momento que não ia dar para ser e resolvi que ia ser poeta. Eu devia ter 9, 10 anos de idade. E muita coisa aconteceu na minha vida, mas essa certeza de que eu queria ser poeta, escrever, isso acho que é uma das poucas coisas que não mudaram. Não só não mudou o querer e o fato de sempre escrever, a vida inteira. Desde que eu me entendo por gente, assim, eu escrevo. Tenho meus caderninhos. E passa também, claro, não só de um desejo, de eu querer, de fazer e muito de leitura. Assim, eu tive uma infância muito solitária e a literatura ajudou muito a lidar, me ajudou a lidar com a solidão, com minhas muitas perguntas. Como eu lia muito, eu tinha perguntas e às vezes, né, meus pais, as pessoas que estavam ao redor não conseguiam dar conta, e eu lia mais, e isso foi, né, fui crescendo junto com isso, e tive uma formação acadêmica em letras, fiz graduação e mestrado, e fui me envolvendo com outras pessoas que faziam literatura. Tive uma série, é uma relação que passa por livros, mas que também passam por muitas pessoas que estão nesse trânsito. Eu conheci Carlos Anísio Melhor, foi um poeta, eu tinha 18 anos, eu fiz um espetáculo de teatro, eu sempre fiz coisas envolvidas com arte, e foi um cara que eu admirava, que eu passei a conhecer a poesia e que me levou a outros autores. Então é isso, é uma relação mediada por livros e por pessoas, para eu poder diminuir a solidão, que ainda tem, né, todos nós temos. Ela me ajuda, não resolve, não conforta, mas me ajuda a lidar com minha solidão e me deixa próximo de pessoas que eu acho interessantes, dos textos delas. Você mais cedo, aqui no curso de extensão da gente, você falou um pouquinho sobre esse processo de ser um poeta muito formalista, né? Não muito formalista, mas que tem um apego grande à forma e tem uma pesquisa muito grande com formas poéticas, um sonetista, né? Seu primeiro livro é um livro de sonetos. Mas você também tem um trabalho que eu particularmente considero muito impressionante com performance. Então, queria que você falasse um pouquinho como se processa esse trânsito da página, da forma fixa, né, do soneto para o corpo. Aqui no final do curso de extensão você fez uma leitura misturando Pablo do Arrocha com Carlos Drummond de Andrade e ensinou os meninos a contar sílabas, né, 7 sílabas a partir da batida de funk. Isso eu acho muito interessante, muito rico. Queria que você falasse um pouquinho desse percurso. Isso me interessa cada vez mais e, na verdade, tem muito a ver, não é programático, isso é um desdobramento do que eu sou, da minha existência. Eu não consigo ver as coisas separadas, assim, o corpo está muito presente na minha história. A gente aprende na escola, eu acho, de uma forma ainda, né? Eu tenho certeza que você é um professor de literatura que é poeta e faz diferente, mas a gente tende a ver, ensinam pra gente que literatura é um negócio feito no papel, que poeta bom é poeta morto, né? Que tá tudo muito distante, e foi um processo de aprendizagem e de conquista, entender que a poesia, o legal da poesia, de qualquer linguagem, ela está viva, está presente, e a gente criar meios de relação, isso que eu falei na primeira
pergunta continua assim, a literatura me ajuda a estar próximo de pessoas, de textos, dos discursos dela. A performance foi uma descoberta, né, uma conquista paulatina de fazer perceber que existe um fascínio pelas coisas que a gente tem a dizer sobre esse mundo, e o corpo também tem sua potencialidade, é o principal meio de expressão, e essa relação também com o corpo cria uma empatia com as pessoas. Muitas delas, assim, a performance me faz também estar próximo de pessoas que aparentemente, ou por formação, ou por repertório, não tem poesia como, né, como repertório ou interesse pessoal, mas chegam até ela e dizem para mim, poxa, para mim é muito legal, eu não trago o Pablo de La Rocha com Drummond para levar Drummond para o grande público, não tenho essa pretensão, mas às vezes eu escuto isso, poxa, você fez uma leitura interessante, eu não pensei que Drummond pode ser visto assim, não podia ser visto assim, eu não dei contribuição nenhuma, isso é Drummond e é a Rocha. Eu sou uma pessoa que tem muitos interesses diferentes, inclusive por cultura, música de massa, cultura popular, poesia, da mais erudita, mais acadêmica, ao que está aí, né, no cancioneiro popular. E eu estou muito interessado, sobretudo, com as pessoas. Eu quero saber o que elas têm para dizer. Minha poesia, minha arte não tem pretensão de ensinar nada a ninguém, tem de trocar. E a performance, a poesia visual, as intervenções urbanas, eu acho que criam possibilidades de diálogo e que no final eu aprendo muito mais, né, do que tenho para dizer e ensinar. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o seu processo como editor, que está saindo agora a revista de literatura, pela editora Organismo, e você também esse ano trabalhou como tradutor de um livro de poesia. Então fala sobre esses outros desdobramentos, né, do seu fazer poético, que são interessantes, eu acho. São sim. Então vou falar primeiro da tradução, que foi um exercício incrível. Eu já faço, né? Foi esse ano, apareceu a publicação, você sabe, as coisas aparecem depois de algum tempo que a gente está exercitando. Tem algum tempo que eu tenho um trânsito, eu morei um tempo fora, em Buenos Aires, criei uma relação com alguns poetas de lá, comecei a me interessar por poesia latino-americana, além da brasileira, que a gente às vezes esquece que o Brasil fica na América Latina. Já traduzia do inglês para português também, mas também nesse exercício, né, de dialogar, de estar próximo de outras pessoas, de fazer uma poesia, de pensar na poesia sempre como exercício, para mim, sempre, tudo isso, na verdade, parte da poesia, de me tornar um poeta melhor, e porque eu estou sempre muito interessado no que os outros fazem, e esse livro, especialmente, eu sempre já traduzi há algum tempo, eu cheguei até esse autor por conta dessa pesquisa, estava interessado em poetas contemporâneos, jovens, não conhecidos no Brasil. Fui convidado por ele, por intermédio de um outro poeta, amigo em comum, e saiu para uma editora, Lumen Editor, e foi um exercício de que John Cage fala, disciplina do ego, né? Muito importante. Deu entender melhor, assim, fazer o exercício de escrever em português, traduzir coisas que eu jamais diria. Ele tem interesse sobre armas, sobre a guerra das Malvinas, um repertório completamente diferente do meu. Ele é heterossexual, ele fala sobre isso. Então, viver um pouco, foram sobre quase 6 meses de processo, mas foram 4 meses de obsessão. Acordava de madrugada pensando numa palavra que eu não entendia, numa referência, em coisas que apareciam na poesia dele, e o medo de fazer mal feito. E é um livro, uma edição bilíngue, né, um risco. E também é um exercício importante como poeta que não é deslumbrado com esse meio, que precisa e que quer se profissionalizar, estou aí na luta, nesse processo, de ter uma inserção no mercado editorial, de uma possibilidade também de estabelecer relação com editores, de chegar a um editor em São Paulo, provavelmente eu não teria chegado através de minha poesia. Isso foi massa.
Mas fala o nome do livro. Desculpa. E o nome do autor que você não falou. Né? Ainda é Entonces Daniela, de Inácio Uranga. É um poeta de Bahia Blanca, que fica na província de Buenos Aires. E a revista também é um desdobramento desse exercício de fazer coisas diferentes, de me interessar por tudo que não sou eu, né? Que o que o Ali fala, tudo que nada que se aproxima, nada me é estranho, né? Tenho interesse, tenho fome de ser aquilo que não sou. Eu acho que poeta tem que estar muito interessado. Eu conheci Jorge Augusto, que tem uma editora nova, muito interessada, sobretudo em poetas inéditos, mas não só, e que já tinha um projeto, a gente já estava trocando umas bolas, né, já tinha umas parcerias. Ele me chamou para editar e eu estou cada vez mais junto dele, fazendo coisas, e eu achei muito legal a oportunidade foi um grande pretexto para eu saber mais do que estava sendo produzido no contexto da Bahia. Não só, porque assim, e até essa visão arejada de literatura, de baiano, de Bahia que Jorge tem, casou muito com a minha, porque não me interessava fazer uma revista só com pessoas que nasceram necessariamente na Bahia ou estavam aqui, mas que estavam produzindo uma literatura no contexto da Bahia. Então por isso tem mineiro, uma inglesa, inclusive foi convidada, mas ela não pôde, por motivos pessoais, participar. Tem baianos que não moram na Bahia já faz tempo, que não são pensados como autores baianos e que estão lá. Tem Márcio Junqueira, tem muita gente legal. E é um exercício muito importante, acho que todo mundo tem que editar.